A paz do Senhor Jesus, aos meus queridos e meus amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero, nesse momento, compartilhar algo da parte de Deus para a nossa edificação, neste momento maravilhoso ao qual o Senhor nos concede a graça por tamanha e infinita misericórdia. E, através da misericórdia do Senhor, tem nos mantido de pé, tem nos resgatado com mão e braço forte do cativeiro. E por mais desprezível que seja o homem, mas Deus, ele consegue cada vez mais o alegrar e o renovar. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é poderoso e tem resposta para todas as nossas perguntas. Na noite desse dia eu quero compartilhar com os amados irmãos no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, versículo de número 25, 26 e 27, algo que me chama a atenção, e crendo tão somente que também vai falar ao seu e ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. O versículo 25 do capítulo de número 5 diz: E ele, porém, entrou e pôs diante de seu senhor. Perguntou-se Eliseu: de onde vens? Geazi, respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinha, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Louvemos a Deus pelo o seu amor que nos alcançou. E podemos também refletir uma passagem maravilhosa, uma passagem que nos chama a atenção desde o princípio, onde começa esse trajeto. A Bíblia ela relata que foi tomada em cativeiro uma menina das filhas de Israel, uma jovem, e ela passou a servir na casa de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai relatar para nós que este homem, ele era um homem ao qual ele tinha em suas mãos um alto domínio de estratégia, guerreiro, um general que era qualificado, ao qual a mão do Senhor era com este homem por nome de Naamã. A Bíblia relata neste momento que este homem, ele tomando esta jovem, levando ela para o seu aposento, agora essa jovem ela passa a ser a doméstica daquele lar. Ela passa a ser uma das mãos poderosas naquele lar, ela ganha a confiabilidade daquela família, ao ponto de um segredo que não poderia ser revelado ser manifesto e ser chegado até o conhecimento daquela jovem. A Bíblia diz que aquela jovem ela começa a se manifestar de uma forma agradável para aquela família, porque o projeto de Deus sempre vai ser família, restituir família. E aquela família ela estava destruturada, ela estava desqualificada, ela estava cada vez mais ferida. E as feridas daquelas chagas que tinha em Naamã trazia um desconforto muito grande naquele lar. E de um momento para outro, aquele homem ele teria que desprezar todo aquele seu trajeto de ser um homem honrado, de ser um homem capacitado, qualificado. E acima de tudo, a Bíblia vai relatar que através de Naamã, o rei da Síria tinha conseguido várias conquistas, porque Deus também era com Naamã. Nós vimos que no Velho Testamento nós conhecemos a cura de Naamã. Foi uma cura que Deus destaca como uma cura que Deus focou o coração daquele homem. E é sobre justamente a lepra, é sobre justamente as nossas irregularidades, as nossas falhas. Às vezes nós somos cobiçosos e desejamos, almejamos aquilo que não está ao nosso alcance. Ou seja, queremos possuir aquilo que não é nosso, que é do nosso irmão, que está do nosso lado. A Bíblia relata que quando essa jovem ela se manifesta, ela qualifica agora que tomara que o seu senhor estivesse em Samaria. Ele seria curado de sua lepra. Uma das observações que eu trago para nós é que ela está dizendo, tem uma solução para este problema. Você pode ter batido em várias as portas, pode não ter achado nenhuma chama para se envolver. Os lençóis podem estar pesado, tocando no ferimento ao amanhecer o dia.
Pode você todos os dias passar por um processo tremendo com essas chagas lhe perturbando. Eu não sei qual é a chaga que todo amanhecer te perturba, qual é esse ferimento que tem tirado de você o conforto, a paz. Eu quero te dizer que existe uma solução para o teu problema, existe um Deus acima de todas as coisas que tem olhado para você, que tem liberado esse fôlego de vida. E esse Deus, ele quer me ajudar, esse Deus, ele quer te ajudar, ele quer nos purificar neste momento. A Bíblia, ela é forte, a Bíblia, ela narra um processo lindo. E aquele homem agora, ele chega até a majestade do seu rei. E ele comunica agora que aquela menina que foi tomada e que estava habitando em seu lar, que servia em sua mesa, ela trazia notícias perfeitas que se encaixavam com um quadro da deficiência dele, que mudaria o histórico daquela família, que traria uma vitória, um vigor, uma alegria, um ânimo. Mesmo porque a lepra ela é conhecida como uma enfermidade que não tinha cura. E o leproso, ou seja, o leproso que era detectado esse problema, não tinha. É como se um preso ou uma pessoa tivesse errado e em vez de ressocializar ele, colocasse ele no meio de outros presos dentro de um presídio. Então a lepra era isso, colocava no vale do leproso. Então não haveria como uma pessoa se recuperar de uma chaga perto de outras pessoas que também sofria daquela enfermidade. E cada vez mais o percurso piorava. A pele daquele homem cada vez mais pipocava. E não havia possibilidade alguma terrena de solucionar o problema daquele homem. Nós estamos falando em uma época em que a medicina ela era muito atrasada. Nós estamos falando em uma época que os remédios eram substituídos por raízes, por chá. Mas nesse momento nós estamos apresentando o autor da vida, nós estamos apresentando agora um Deus que é criador dos céus e da terra. Ele chega alegre, ele chega pasmo, atônito, ele chega até sua majestade e ele comunica, louvado seja o nome do Senhor, que tem uma saída em Israel, que em Samaria existe algo que chama atenção. A Bíblia vai dizer que automaticamente esse rei, ele escreve uma carta, um mandato, uma ordem, mesmo porque a Síria trazia terror, trazia temor aos outros países. E a Bíblia vai relatar na noite desse dia. Vai trazer para nós um conhecimento tão profundo. Que aquele homem sai com aquela carta na mão, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes o leproso chega conosco, ou chega até nós com uma carta na mão. Mas essa carta não vale de nada, mas não ignora o leproso, escuta o leproso. Porque Deus vai te usar, Deus tem palavras edificadoras. Através da sua vida, os leprosos serão alcançados. Ou talvez você seja esse leproso. Talvez você esteja carecendo de se aproximar mais de Deus. Talvez no percurso da caminhada você tenha se decepcionado com alguém ou com algo. E não tem mais como tomar água da fonte da água da vida. Você se decepcionou. Mas eu tenho uma palavra de Deus, do coração de Deus, para alegrar, para animar a nossa vida, para nos dar mais raiz forte e poderosa. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem chega até Israel, uma grande afronta se manifesta em Israel, porque o rei, ele sente assombrado e ele vê que a Síria queria um motivo para bombardear Israel. Este homem agora, ele se converte mais uma vez, o rei de Israel. Ele agora, em forma de protesto, ele veste de saco, ele chama a atenção até chegar ao conhecimento do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz que mandaste que aquele Naamã, general daquele exército, fosse até ele. E aí começa agora eu trazer para você uma palavra de liberalidade para o meu e o seu coração. A Bíblia vai dizer que quando Naamã vai se aproximando da residência de Eliseu, a Bíblia vai dizer que Eliseu agora ele manda Geazi chegar até ele e que ele desça até o Jordão. E chegando até o Jordão, ele dê 7 mergulhos seguidos. Ele persevere, ele desça no rio da humilhação. A Bíblia relata que ao receber o noticiário, a receber a publicação ou a ordenância a partir de Eliseu, através dos lábios de Geazi,
A Bíblia vai relatar que Naamã, ele entristece o seu coração, alimenta a fúria da ira, levanta uma grande revolta e faz algumas indagações falando que o rio de Damasco, ele seria mais cristalino a água, saudável a água. Louvado seja o nome do Senhor. E vejamos que muitas das vezes na fila da exaltação, existem muitas pessoas querendo pegar sombra. Existe muita pessoa que estão maltratados no meio do caminho, cheio da lepra, porque eles estão vendo em Abana, em Fapá, rios de Damasco, os rios mais lindos e perfeitos para se habitar, para se tomar banho. Mas na presença de Deus, não tem pequeno, não tem grande. Na presença de Deus não tem governante, não tem pastor, não tem ministro. Na presença de Deus, somos todos nivelados, vistos como gafanhotos. Na presença de Deus, o sol se esconde, porque ele torna como? Simplesmente uma luz de vela. E o sol fica envergonhado em estar na presença de Deus. Mas nesse momento, Naamã, ele quer, através da sua revolta, tomar uma decisão precipitada e retornar sem a sua resposta. E muitas das vezes, nosso orgulho de chegarmos lá e nos reconciliarmos com o Senhor, através da humilhação, faz com que a lepra permaneça em nossa pele, permaneça em nosso coração, permaneça em nossa mente nos acusando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário descer na humilhação, nesse rio da humilhação. É necessário exaltar esse Senhor, o Criador dos céus e da terra. É necessário se humilhar na presença do Senhor. Eu não sei como é que você está acatando esta mensagem neste momento. Mas a Bíblia diz que alguém estava ali também guiado por Deus. E aquele guiado por Deus, ele diz, olha meu Senhor, se ele tivesse te pedido algo, o Senhor não daria em troca da sua cura, da sua recuperação? Vale a pena tentar. Tenta. Talvez você tenha tentado mergulhar em Abana, em Fapá, e nunca deu certo. Talvez você tenha dado vários mergulhos, não foi só 7, mas só foi decepção, tragédia. Só foi coisas que você ficou cada vez mais com a sequela da lepra aberta. Mas eu quero te dizer que é necessário se humilhar diante da presença do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem guiado por Deus, ele consegue convencer o coração de Naamã. O interessante é que Deus ainda coloca pessoas, Deus ainda tem seus remanescentes na face da terra. Deus é poderoso para mudar a minha história e a tua história. Basta tão somente queremos. Basta tão somente abrirmos esse espaço em nosso coração duro, para que Deus venha habitar, para que Deus venha transformar a nossa vida. Não tem sido fácil para ninguém. A terra, o cristianismo, o evangelho está ficando impactado, porque está ficando sufocado, porque está bem perto do céu se rasgar. E nós precisamos purificarmos de nossa lepra. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você tropeçou, o importante é que o Senhor dos Exércitos vai te purificar, se assim você se humilhar perante a vontade e o desejo de Deus. Erga tão somente a cabeça, meu irmão. Deus é contigo nessa peleja, rapaz, que é isso? Você pode ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Você continua respirando e o soldado, mesmo sendo ferido, ainda existe possibilidade de ser erguido por Deus, erguido pelo Senhor. Anima teu coração, rapaz, que é isso? Para que afrouxar agora, meu irmão? Está tão perto. Não olha para a falha, não olha para a iniquidade. Continua olhando para Jesus, amado. Continua olhando para o Senhor. Quem é que não tem sua lepra? Quem é que não tem aquele seu segredinho escondido? Aquele pecadinho de estimação? Quem é que não tem, amado? Ah, rapaz, vai enganar outra pessoa, mas a Deus ninguém engana. Buscamos, estamos envelhecendo, e o evangelho não tem mais uma liberdade de operar, por quê? Porque vivemos um evangelho de fachada, rapaz. Queremos pregar para os outros viver, se tornemos fariseu. Queremos pregar para as pessoas copiar, para as pessoas viver. Queremos cobrar das pessoas. Mas a cobrança tem que ser para a nossa própria vida. E a Bíblia diz que ele desce, ele mergulha.
Aquele homem, ele consegue conquistar algo que há muito tempo ele lutava para conquistar. Aquele homem, ele conquista agora uma grande vitória. Aquele homem agora sai de dentro daquelas águas com um brilho diferente, com a pele diferente, com um olhar diferente, com falar diferente. Aquele homem começa a andar diferente. E eu vejo agora pelos olhos da fé que quando Deus age, tudo se torna diferente na minha e na sua vida. Quando Deus tem encontro com o homem, existe mudança. Quando Deus pega na mão do homem, o homem vê que a glória foi alcançada e grande é o banquete de felicidade. Para muitos não tem importância você ser purificado. Para muitos não tem importância você estar de pé. Entenda só, pai. Porque você de pé, você é uma bomba no inferno. E tem muita gente que se preocupa. Tem muita gente que não quer ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas está aqui. Aquele que consegue enxergar, aquele que consegue investir, aquele que é grande, aquele que é poderoso, está aqui. Aquele leão da tribo de Judá, aquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você está bem acompanhado. Você não está só nessa peleja, rapaz. Não abre mão. Prossiga. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Se eu fosse te contar as raízes, as chicotadas, para chegar até aqui, perdi a noção da palavra, mas eu quero ministrar uma palavra profética. Eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero Jesus, te abençoar com essa palavra santa, para você tomar posse, para você sair do meio dessa confusão. Para você entender que o que passou, passou. O Senhor te purificou da lepra e ponto final, amado. Mas existem os crentes de Geazi. Vejamos que após a lepra ser purificada em Naamã, houve uma promoção oferecida a Eliseu, mas Eliseu recusou. Porque homens e mulheres de Deus não se vendem. Homens e mulheres de Deus propagando a palavra de Deus por amor às vidas, por amor às almas. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Deus vai permanecer cuidando dos seus. Você tem que ter convicção se você serve a Deus ou a Baal. Se você é estrela ou se a estrela é Deus. Quem tem que brilhar é o Senhor. Quem tem que fazer é Deus. Oh, louvado seja o nome do Eterno. E a Bíblia diz que tentaram subornar agora Eliseu. Tentaram agora uma paga, uma troca de favor. Eliseu disse: longe de mim, do teu ouro, de tua prata, de tuas vestes, de teus camelos. Leva-te daqui. Porque foi Deus quem fez, é Deus quem faz essas coisas acontecer, amado. Eu estou aqui falando algo porque é Deus que está determinando. Você está sendo empossado aí, sendo purificado, porque é Deus que está te purificando. É Deus que está sustentando em tua mão, rapaz. Não é o pastor Antônio, não, é você que é a menina dos olhos de Deus, você que é especial, é porque Deus cuida de você, é porque você parou aí, não foi em vão, você parou aí porque conhece a voz do Senhor, porque precisa ouvir o Senhor dizendo que é com você, rapaz, e Ele é com você nesta peleja. Chega de alimentar emocionalismo. As ações hoje são cheias de emocionalismo, irmão. E nada acontece. O sujeito permanece leproso. O sujeito permanece pecando, errando, irmão. Se a palavra alcança, liberta, purifica, dá vida, renova, enche da graça. E você sai testemunhando as grandezas de Deus. E a Bíblia vai dizer, olha que coisa linda, que ao ganhar um espaço longo, Geazi, ele escuta todo o comentário entre Eliseu e Naamã. Ele vê a proporção que é feita. Ele vê que Eliseu não aceita. Eliseu não se corrompe. Eliseu não se vende. Eliseu não é Balaão. Escuta só. Eliseu não é Anani e Safira. Escuta só. Eliseu, ele tem projeto celestial. Ele tem visão em Deus. E Deus não deixa faltar em quem tem visão com Deus. Não precisa se contaminar, rapaz. Prega o evangelho. A agenda vai ser poucos que te chamam. Pode prestar atenção. Mas pregue. Pregue o evangelho que aproxima o homem de Deus. Que liberta, que cura. Pregue a verdade.
E a Bíblia vai dizer que Geazi acompanha. Alguém vê na carruagem aquele moço sufocando, cansado, querendo acompanhar aquela caravana. Alguém diz: para porque aquele servo do teu senhor Eliseu, ele veio aí correndo. E agora Eliseu libera uma mentira. E ele diz que porque alguém precisava daquilo e o seu senhor tinha enviado ele. Vejamos só, amado, que agora ele se preenche da mentira. Agora ele dá espaço demoníaco para sua mente, o adversário habitar. Ele conquista aquilo que ele almejava. Mas a Bíblia diz que quando se aproxima do homem de Deus, o homem de Deus enxerga onde ninguém enxerga. Eliseu disse: onde tu estava? Ele disse: eu não fui para lugar nenhum. Ele disse: o meu coração foi contigo. Deus se revela assim. Eu estou vendo. E ele disse que a lepra não se apartaria de Geazi, nem da descendência dele. Você já imaginou? Você já imaginou muitas vezes por almejarmos aquilo que não é nosso? Você já imaginou por você ter uma vida sadia e desejar algo que não é seu, nem foi preparado para você, correr atrás daquilo que Deus está dizendo não é para você, e por conta de uma falha, você ser submetido a uma lepra? Vamos vigiar, amados. Vamos vigiar, queridos. O Senhor está na porta, está falando comigo, está falando contigo. E Ele é poderoso para nos libertar, para nos sacudir, para nos reerguer novamente, para nos dar vitória. Que Deus seja com cada um de vocês. Tenha um ótimo final de semana, um excelente Dia dos Pais, um forte abraço para todos os pais. Quero convidar vocês para logo mais, amanhã estar conosco na Assembleia de Deus e de fazer missão localizada no bairro da cidade, Rua Petrópolis, número 4. Você é o nosso convidado especial. Um culto especial merece estar com pessoas especiais. E você é especial, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa live. Seja um abençoador. Abençoe outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.